UFC Família, entrando em combate. Eu preciso primeiro avisar vocês de algumas coisas. A primeira, só para a gente aquecer, não está escrito aí, mas diferentemente de uma ou outra série que você tenha participado aqui sobre família, eu não vivo uma fase romântica, ok? Eu não ando muito afetivo, tá? Com a minha esposa, com os meus filhos, com as ovelhas, não sei, são momentos de vida. Eu ando muito realista, eu ando muito pé no chão. E essa série vai ser uma série de pé no chão. Porque quando você entra num tablado de luta, se você não tiver... Eu me lembro, quando eu tinha... O Raul não está por aí. Quando eu, na minha adolescência, tinha minhas aulas de karatê, o professor me ensinou o seguinte: o primeiro princípio, você tem que botar os dois pés no chão e ter equilíbrio. O Raul está aqui. O Raul já tentou me dar aula de karatê, eu falei, não sou bobo de voltar a lutar karatê com ele, né? Mas o primeiro princípio em toda a luta é você descobrir o seu ponto de equilíbrio e manter os seus dois pés no chão. E eu acho que muitos casamentos vão de mal a pior porque nós estamos iludidos, romanceando coisas que nós não deveríamos romancear. E nós estamos deixando de lutar de maneira séria com determinadas coisas que nós não poderíamos deixar passar em branco. Agora, 3 coisas antes da gente ir para o conteúdo. Primeiro, o objetivo dessa série não é gerar culpa em você, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes em séries de casamento eu percebo que gente sai de bico, né? Gente toma a coisa como pessoal. Então deixa eu dizer uma coisa aqui. Primeiro, absolutamente todos nós somos filhos de um casal chamado Adão e Eva, e desde que esses primeiros pais romperam com Deus Criador, a nossa vida se tornou um caos, ok? Nós passamos a tomar decisões erradas, nós passamos a ser impulsionados pelo nosso desejo de realização e felicidade, e isso faz a gente cometer besteiras na vida. Fora isso, essa ruptura dos nossos primeiros pais gerou um mundo caótico, gerou um mundo confuso, gerou um mundo instável. Então junta nós, seres reféns dessa busca por prazer e satisfação, num mundo disfuncional e caótico, é fácil olhar para o passado e perceber que a gente cometeu erros. Aqueles que permanecem casados com a mesma esposa ou marido, olham para trás e cometeram erros. Aqueles que estão descasados, divorciados, cometeram erros. Aqueles que se casaram novamente, percebem no passado distante, no passado presente, erros. Mas se você compreendeu o que Jesus Cristo fez por você e por mim na cruz, morrendo pelos nossos erros, morrendo pelas nossas burrices, morrendo pelas nossas decisões equivocadas, derramando o seu sangue sobre nós para nos perdoar. Essa série tem a ver não com o seu passado, mas com o seu presente e futuro. A questão é que em Jesus você é convidado a viver um novo tempo. Derrame o sangue de Jesus sobre o seu passado e assuma a possibilidade de construir uma relação ou reconstruir uma relação, agora baseado não no que você pensa, não no que você acha, mas nos princípios e valores de Deus, porque os princípios e valores de Deus foram nos dados com grande sabedoria para que tudo nos vá bem. Segunda coisa, o nosso grande adversário nessa luta se chama cultura contemporânea. Eu sei, os mais teológicos estão pensando assim, não, o nosso inimigo é Lúcifer, o diabo. Ok, ele é o técnico da cultura contemporânea.
mas a gente luta contra a cultura contemporânea. E essa cultura contemporânea não está fora de nós, essa cultura contemporânea está na nossa mente e no nosso coração. A grande maioria de nós, que se chama cristãos, a grande maioria de nós toma decisões hoje e faz e constrói a sua vida baseado muito mais em princípios e valores da cultura do que da palavra de Deus. A maioria dos cristãos hoje olha para a vida e diz que isso é certo, isso é errado, baseado no que a cultura diz e não no que a palavra de Deus diz. E isso está levando as nossas vidas ao caos. Isso está levando os nossos casamentos ao precipício. Isso está levando os nossos filhos para o inferno. Pense bem, essa cultura que eu chamo de contemporânea, é uma cultura que vem sendo desenvolvida nos últimos 2, 3 séculos. Essa cultura que inicialmente se chamava moderna e hoje alguns atribuem o nome de pós-moderna, é uma cultura caracterizada por 2 coisas. Primeiro, individualismo. O ser humano é visto como o centro de todas as coisas. E pessoas vivem hoje colocando uma hipervalorização no seu eu. O que importa o que elas pensam, o que importa é o que elas acham que é certo, o que importa é a felicidade delas. Tem uma propaganda que diz: o que faz você feliz? O ser humano contemporâneo nunca para pensar o que faz o outro feliz. O que eu posso ser para que a minha comunidade cristã seja mais feliz? O que eu posso ser para que a minha esposa seja mais feliz? O que eu posso ser para que o meu marido seja mais feliz? O que eu posso ser para que os meus filhos sejam mais felizes? O que eu posso ser para que os meus pais sejam mais felizes? Não, o ser humano simplesmente pensa o que a minha comunidade cristã deveria ser para eu ser mais feliz, o que o meu pastor deveria fazer para eu ser mais feliz, o que o meu marido deveria ser para eu ser mais feliz, o que a minha esposa deveria ser para eu ser mais feliz. Junto a isso, existe um outro valor dessa cultura. E aqui, eu queria tentar mostrar para vocês uma coisa que eu sei que é altamente difícil. Porque quando a gente fala da nossa própria cultura, é como se o peixe tentasse definir o que é a água. Nós estamos tão imersos nessa cultura, que nós achamos que essa cultura é a realidade plena da existência humana. Existe um conceito, presta atenção nisso, existe um conceito que nunca esteve presente na agenda de seres humanos ao longo da história da humanidade. Esse conceito emerge nos últimos 150, 100 anos, no máximo. É o conceito realização pessoal. Nunca, em nenhuma outra cultura, você pode estudar os textos antigos, você pode estudar as literaturas, as histórias, não existia o conceito realização pessoal. O ser humano, ao longo da história, vive e se relaciona pensando na sua responsabilidade social, na sua vocação social, o que ele significa para os outros, o que ele significa para o Estado, o que ele significa para a tribo. Isso dá realização ao indivíduo, mas nós nos últimos 100 anos construímos uma vida na qual tudo que está à nossa volta existe como matéria-prima da nossa realização pessoal. Nunca na história da humanidade, antes de 100 anos, pessoas se casaram para serem felizes. Nunca na história da humanidade, antes de 100 anos, pessoas optaram por profissão para se realizarem profissionalmente. Já parou para pensar nisso? E para a crise se tornar mais séria é o seguinte, eu estou dizendo que nunca, antes de 100 anos, pessoas usavam profissão e casamento para realização pessoal. Mas para agravar a crise, corta o mundo no meio, e eu diria, da Europa para cá, a gente pensa assim, da Europa para lá, o mundo continua não pensando assim. Jovens da nossa cultura acham tão natural chegarem aos 18 anos de idade e optarem
Por que faculdade vão fazer para o que eles querem ser quando crescer? Isso é normal nos últimos 100 anos, nunca foi assim. Nós achamos tão natural que as pessoas hoje escolham os seus parceiros, porque era tão abusivo esse negócio de pai e mãe escolher com quem a pessoa vai casar. A pergunta é, hoje cada um escolhendo o seu parceiro tem dado mais certo do que no passado? Eu não estou dizendo que a gente tem que voltar atrás, se bem que quando eu olho para minha filha, bem que eu gostaria. A minha filha é mais nova, a minha filha mais velha está bem casada. Mas eu só estou provocando vocês, gente, pelo seguinte: nós vivemos às vezes no mundo achando que todo mundo na história da humanidade sempre pensou e sempre viveu como a gente pensa e vive. E a gente não... E aí, pior ainda, a gente começa a achar que a maneira como a gente vive é bíblica. Não, a maneira como a gente vive é cultural. E não existe problema nenhum em você estar inserido numa cultura, mas muito de uma cultura não representa princípios e valores bíblicos. E essa individualidade e querer fazer do casamento e da profissão espaços para realização pessoal, isso com certeza não é bíblico. Terceiro ponto para o aquecimento. A verdade é a seguinte: aqui na nossa comunidade, ao longo desses 12 anos, a gente sempre procurou levar muito a sério esse negócio de família. Todo ano, a gente tem pelo menos uma série na qual a gente para fazer uma revisão séria, profunda, às vezes dói, às vezes dá esperança, às vezes renova. No entanto, nesses últimos 12 anos, nós fizemos inúmeras séries que muitas igrejas por aí usam para discutir entre os seus casais, em grupos pequenos, para passar para a igreja toda. Muitas pessoas estão usando o que a gente produziu aqui. Nós nos debruçamos em livros diferentes, em dados estatísticos, e a gente já tentou abordar casamento de tudo quanto é lado, de cima, de baixo, da esquerda, da direita, de tudo quanto é jeito, do avesso. Mas isso não isentou a nossa comunidade de enfrentar a dor do divórcio de alguns. Se a comunidade cristã, à luz da Bíblia, é um corpo, eu diria que quando nós sentamos para conversar sobre família, nós olhamos para o nosso corpo e nós temos cicatrizes. Nós fomos feridos várias vezes. Algumas dessas cicatrizes, elas não doem mais, mas a gente não esquece da história. Outras ainda doem. Outras ainda são muito recentes. Eu diria até que algumas outras estão até inflamadas. E isso me faz pensar o seguinte: algo que eu sempre falo aqui. O que muda a vida de pessoas não é a informação correta. Essa é a falácia do positivismo. Que se nós passarmos para as pessoas a informação correta e elas pensarem corretamente, a vida delas vai ganhar ordem e progresso. Mentira. Acho que foi Santo Agostinho que disse que a maior distância que existe no universo é a distância entre a mente e o coração de uma pessoa. Pessoas podem saber o que é certo, mas a maior distância que existe no universo é a distância entre a mente e o coração. Por isso, mesmo sabendo o que é certo, pessoas optam pelo errado. Por quê? Porque essa cultura que nos envolve, ela é sagaz. Essa cultura que nos envolve é muito mais poderosa do que você imagina. Essa cultura que nos envolve, ela está muito mais dentro de você e de mim do que a gente possa pensar. E essa cultura que nos envolve tem um técnico.
Um técnico que o propósito dele é roubar, matar e destruir. E ele tem um propósito quando faz isso com a família. Um propósito muito claro e específico. Não é para menos que talvez no último meio século, se nós pegarmos da década de 60 do século passado agora, nenhuma outra instituição foi tão golpeada como a família. Nenhuma. Deixa eu te mostrar. Anos 60. Revolução sexual. Liberação sexual. O sexo criado por Deus como a parte mais preciosa, mais bela, mais profunda da intimidade de um casal numa relação de aliança, passa a ser sucateado em relações fragmentadas, relações circunstanciais, relações sem compromisso. É um golpe na família. Em seguida vem o que foi chamado de emancipação da mulher. A mulher, sim, ganha espaço no mercado de trabalho. A mulher ganha espaço na sociedade. Mas perde espaço no coração dos seus filhos, do seu marido. Mais um golpe na família. Depois, talvez até como consequência direta desses dois movimentos, começa gradativamente na nossa sociedade a legalização do divórcio, a prática do divórcio e depois a banalização do divórcio. Hoje é mais fácil se divorciar do que casar. Dependendo do processo, é mais fácil, sai mais rápido o divórcio do que a sua certidão de casamento. O que há 30, 40 anos atrás nós tratávamos como uma anomalia, hoje nós tratamos como normalidade. E ser casado há mais de 20 anos com a mesma mulher ou com o mesmo homem começa a se tornar a coisa estranha. E por fim, eu acho que o golpe mais recente que nós estamos sofrendo na família diz respeito à luta de alguns grupos pela defesa das uniões chamadas de homoafetivas. É um golpe, sim, na família. Por favor, eu não estou falando aqui que pessoas que fazem uma opção sexual, homossexual, não têm direitos civis, têm direitos civis. Eu não estou dizendo que elas não devem ser respeitadas, devem ser respeitadas. Eu não estou dizendo que elas devem ser agredidas de forma alguma, e nem estou dizendo que esse pecado é maior do que o adultério de alguns homens e mulheres, do que a fofoca de algumas mulheres e homens, do que a corrupção de alguns empresários e políticos, mas que essa ideia é mais um golpe na família, é. Porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e uniu. Essa é a essência do que Deus chama de casamento. Isso foi só o aquecimento. Então quero convidar você para pensar nos próximos minutos sobre a importância da luta pela aliança conjugal. Dá uma olhada no próximo vídeo. I promise to love, honor, and respect you. I promise to love, cherish, and protect you From this day forward. till death do us part. I remember our wedding day. It was awesome. I mean, my dress was gorgeous, and all of the flowers were so beautiful. And everybody that I loved was there, you know, all of my family, and the day was just amazing. I mean, it was good. It was really, really good. And there was this moment right before I walked down the aisle, and I remembered looking up to God and just feeling so thankful for this man that he had given me. I was scared to death.
Seriously, I thought I was going to pee my pants. I mean, I don't usually get in front of people like that, let alone wearing a tux. Come on. I forgot to go to the bathroom before the ceremony started, and I kept thinking, don't pee yourself, and don't lock your knees, and keep breathing. And then all of a sudden, I looked up, and there she was. She took my breath away, and I never wanted it back. Our honeymoon was amazing. I mean, we went to a tropical island, and it was just a whole week of relaxing, and we got to walk on the beach a lot and just spend time together. We were just so in love. We went to the street vendors, and we were looking around at stuff, and we didn't have a lot of money, but I picked up this amber necklace, and I put it up against her skin. And I knew she had to have it because she was worth it. And then we went home. Once we got home, it was like something strange started to happen. I mean, it was like aliens came into our bedroom, scooped out his brain, and filled it with gummy bears. Oh, honey, are those your dirty dishes in the sink? Yeah. Okay, well, you know we have a dishwasher, right? What? Yeah, and you're really good at it too, sweetheart. Could you not interrupt me when I'm watching TV? Or at least wait till a commercial? You see what I mean? Gummy bears. After the honeymoon, I had a sneaking suspicion that she was sneaking out at night and taking night classes at some college on some foreign language because everything she said made 0 sense. Do you like this shirt on me? Yeah, looks good. So you don't like the color? What? If you don't like the color, just say you don't like the color. I mean, I don't even know why I try to look nice for you. Wait, what just happened here? Why don't you think I'm pretty? Why? Well, hold on, I do think you're pretty. Well, you never say it. I'm sorry, I think you're pretty. Well, you can't say it now. I just told you to say it. I mean, that totally doesn't even count. But wait, how am I supposed to know what I'm supposed to say unless you tell me what I'm supposed to say? I can't believe you don't love me anymore. I wonder some days what I ever saw in him. Did you know, in the mornings when she wakes up, her breath will melt your face off? He farts and then holds my head under the covers. That's not okay. Honestly, I'm a little scared because I think I might have married my mother. Well, I wouldn't have to act like his mother if he didn't act like a child. I mean, close the refrigerator door, pick up your shoes, take out the garbage. Seriously, how hard is it to obey? She can't cook. I think she's slowly trying to poison me with her food. Okay, 2 words. Road rage. 2 words. Shopaholic. Have I mentioned he still has his comic book collection from junior high? Did I mention that she still makes fun of me for having a comic book collection from junior high? He's addicted to television. She's addicted to purses. And I don't understand this, but for some reason, she manages to lose every purse she owns in the house. Seriously, how hard is it to lose something this big? I thought we were supposed to be on the same team. I'm still on the same team. Apparently you defected, started playing for some other team that you made up in your mind. That doesn't even make any sense. Well, you don't make any sense. Well, your gummy bears don't make any sense. Oh, you're stupid. Well, you're stupid. Well, you made me this way. Ah! Eu, como pastor, há mais de 25 anos, já me encontrei com vários casais que disseram, nós queremos nos casar, e eu participei da cerimônia de casamento deles, e eu vi todo o romantismo daquele momento, eu vi os votos serem feitos, eu vi as fotos da lua de mel, e eu vi também, gradativamente, a desconstrução daquela relação tão romântica, tão bonita, tão fantasiosa, lutando pela aliança conjugal. Eu acho que, como eu disse no início, o primeiro passo para você ser bem-sucedido numa luta é você ter os 2 pés no chão, de maneira que você tenha equilíbrio. Isso significa você ser realista. Então, eu queria dizer para aqueles adolescentes, jovens, não casados aqui presentes, o seguinte, o que você viu há pouco, com outras palavras, com outras situações, vai acontecer com você. Não se iluda com essa história de que não, com a gente vai ser diferente. Não foi com ninguém na história da humanidade que vai ser com você. Eu sei, a gente casado disfarça bem, mas também
a gente também enfrenta frustração. Duas coisas que são inevitáveis no casamento. Primeiro, seres humanos vivendo juntos, depois do que aconteceu em Gênesis 3, se tornou um negócio muito difícil. Eu costumo dizer que a maioria de nós aqui nos damos bem porque nós nos vemos uma vez por semana. Okay? Quando você começa, e eu como pastor sei bem disso, quando você começa a conviver com a pessoa 2 vezes por semana, aqui e no grupo pequeno já começa a sair faísca, né? Aí, quando aquele irmão em Cristo te oferece um emprego e você vai trabalhar com ele, eu como pastor já me arrepio, porque eu sei o que vai acontecer. É uma questão de 3 meses para um dos dois, ou você ou ele, vir reclamar porque vocês não estão conseguindo se dar mais bem. Por quê? Porque a relação entre seres humanos não é fácil, especialmente depois de Gênesis 3. E por que seria no casamento? É só uma questão de tempo para 2 coisas acontecerem. Primeiro, você se frustrar com algumas coisas. Você se frustrar porque a pessoa não consegue oferecer para você o que você esperava receber. Você se frustrar porque a pessoa não é bem o que você queria que ela fosse. Você se frustrar porque você não viu a pessoa se transformando naquilo que você pensou que ia conseguir fazer ela se transformar. E aí vem o confronto. Através do confronto, a gente cobra a pessoa porque ela não é o que a gente gostaria que ela fosse. A gente cobra a pessoa porque ela não se transformou naquilo que nós gostaríamos que ela se transformasse. E a pessoa faz o reverso também. Por quê? Será que o problema central está no que nós chamamos de casamento? Ou o problema central reside hoje na finalidade que nós demos ao casamento? Essa coisa do eu tenho o direito de ser feliz. E eu quero me casar e ser feliz para toda a minha vida. E a gente coloca na relação e na pessoa a responsabilidade de nos fazer felizes. Um livro que nós estamos recomendando esse mês é o livro do pastor Tim Keller, O Significado do Casamento. Sensacional livro, você precisa ler, marido e mulher. E um dos trechos do livro ele diz assim: o jurista John Whittle Jr. afirma que o ideal mais antigo do casamento, como uma união contratual permanente, que tinha por finalidade o amor mútuo, a procriação e a proteção, tem aos poucos dado lugar a uma nova realidade de casamento como contrato sexual limitativo, que visa a satisfação das partes individuais. Em outras palavras, se instala nas relações conjugais contemporâneas a cultura de consumo. A cultura de consumo é fácil se entender o que é a cultura de consumo. Na cultura de consumo, o cliente ou consumidor espera do fornecedor que ele supra suas necessidades no tempo combinado. A partir do momento que o cliente, também chamado de consumidor, entende que o fornecedor não tem mais suprido suas necessidades como antes ou não tem cumprido com os prazos determinados, o cliente ou consumidor é livre para procurar outro fornecedor. O que eu mais vejo acontecendo em relações conjugais, com pessoas com a mente e o coração formatados por essa cultura contemporânea individualista que busca a realização pessoal, é a cultura do consumo. O outro existe para me fazer feliz. E quando eu rompo com essa relação, a frase que eu mais escuto é: pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Em outras palavras, o que a pessoa está dizendo, o fornecedor atual não tem conseguido me suprir, então eu tenho que buscar um novo fornecedor. O que é a aliança conjugal quando nós olhamos para as Escrituras? Primeiro, a essência da aliança conjugal, nós encontramos em Gênesis capítulo 2, verso 24, quando
Deus diz o seguinte: por essa razão, o homem, ser humano, macho, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, ser humano, fêmea. E os dois se tornarão uma só carne. E essa relação dos dois, para os dois se tornarem uma só carne, o texto começa dizendo que vai ter que deixar. A grande questão hoje é que jovens entram no casamento para terem. E eles não estão dispostos a deixarem. Muitos casais já casados há 10, 15 anos, 20 anos, vivem crises enormes porque constantemente eles não querem deixar, eles querem ter. Eles não querem deixar de serem eles mesmos para fazer o outro mais feliz. Eles não querem deixar os seus hábitos para fazer o outro mais feliz. Eles não querem deixar suas manias para fazer o outro mais feliz. Agora, o projeto, a essência do casamento, aos olhos de Deus, é a união entre um homem e uma mulher, não para terem, mas para deixarem e servirem um ao outro. A construção do outro. E o projeto de Deus com o casamento, já foi dito isso aqui antes, só estou relembrando, não é a felicidade. Biblicamente, o casamento não existe para a nossa felicidade. Única e exclusivamente. Existem elementos da relação conjugal que contribuem para o senso de felicidade, mas felicidade é algo subjetivo e o casamento não visa felicidade. O casamento visa nós, seres humanos, aprendermos a amar. E não existe ambiente mais propício, mais doloroso, mais desafiador para a gente aprender a amar do que esse negócio chamado família. Deus institui o casamento para que um homem aprenda a amar de maneira prática e concreta uma mulher. Deus institui o casamento para que uma mulher aprenda a amar de maneira prática e concreta um homem. Isso é um grande desafio, e quando nós nos entregamos e nos rendemos a esse desafio, a consequência é crescimento, é maturidade. Nós crescemos em maturidade porque aprendemos a amar. O problema é que na cultura contemporânea, nós nos amamos mais do que a qualquer coisa ou a qualquer projeto, e nós entramos num casamento para sermos amados, e aí a consequência final é um bando, uma geração de pessoas imaturas, que não conseguem enfrentar frustrações, que não conseguem enfrentar crises, que não conseguem passar por períodos onde elas não sentem prazer, mas elas são responsáveis por estarem naquela relação. É interessante que esse texto, ele é escrito por Moisés, citado e legitimado por Jesus em Mateus 19, e também citado e legitimado pelo apóstolo Paulo, lá nas suas epístolas pastorais. A importância desse texto é tão grande, que ele aparece em Moisés, grande mestre do judaísmo, em Jesus, o Deus encarnado e redentor, em Paulo, o grande plantador e edificador das igrejas do primeiro século. Agora, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe claramente esse confronto entre a cultura do consumo, que rege as nossas relações na cultura atual, e a relação de aliança. A cultura do consumo é aquela que eu entro numa relação para ter. A cultura ou a relação da aliança é aquela na qual eu entro numa relação para ser e dar. Para contribuir para que o outro se torne cada dia melhor. Quando Jesus faz menção desse texto, em Mateus capítulo 19, ele faz alusão não só à essência do casamento, mas à
longevidade da aliança conjugal. Olha só o que acontece. Primeiro, ele cita o texto lá de Gênesis: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Ele cita esse texto por causa da pergunta dos fariseus sobre divórcio, e com isso Jesus está dizendo o seguinte: olha, o divórcio emerge nas relações humanas e ele se torna até tolerável por Deus diante de casos específicos, mas a principal razão por causa do endurecimento do coração. O divórcio existe porque o coração endurece. O divórcio acontece porque um dos dois, ou os dois, deixaram o coração endurecer. E Jesus deixa claro o seguinte: mas o divórcio não é o plano primário de Deus. Então, eu não sei se você está aqui no seu segundo casamento, no seu terceiro casamento. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o que você vai fazer da sua atual relação? Você vai seguir os valores da cultura ou você vai seguir a sabedoria do Criador? O Criador, aquele que entrou na história em Jesus, diz que o propósito primário de Deus é que um homem e uma mulher se unam e se conheçam e aprendam a amar um ao outro, e com isso cresçam em maturidade. E aí vem um segundo ponto importante. O texto diz: e os dois se tornarão. O verbo aponta para processo. Não é na lua de mel que um homem e uma mulher vivem essa unidade caracterizada pela maturidade e segurança. Não é depois de 5 meses que um jovem casal consegue viver e desfrutar da maturidade e da segurança gerada por essa aliança conjugal. Esse negócio leva tempo, esse negócio leva anos, esse negócio leva décadas, esse negócio passa por momentos de felicidade e de tristeza, esse negócio passa por momentos de alegria com a chegada de um filho e muitas vezes de tristeza, a perda de outro. Esse negócio tem momentos em que você acorda de manhã altamente apaixonado pelo seu parceiro, e tem dias que você levanta no meio da noite altamente revoltado com o seu parceiro. E a questão é o que você vai fazer ao longo desse processo. Se você vai ter a consciência de que a relação conjugal não é espaço para você ser feliz, mas espaço para você aprender a amar, crescer e amadurecer como homem e como mulher. O casamento força você a sair do centro do pecado da humanidade, o egocentrismo, a adoração a mim mesmo, o meu conforto, o que eu quero, como eu penso. O casamento constantemente força você a abrir mão desse pecado máter e amar. Isso é fácil? Não. Isso dói? Dói. Mas Jesus complementa dizendo: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E aqui a gente percebe um elemento novo, Jesus trazendo um elemento novo para essa discussão. É fácil? Não. Dói? Dói. Mas Deus está nesse processo. Deus está disposto a abençoar. Deus está disposto a renovar suas forças. Deus está sempre disposto a te orientar. Deus está presente nesse projeto. O casamento não é uma ideia humana, é uma ideia de Deus. E Deus é cúmplice desse processo. E Ele está pronto a andar com você e com seu marido, com você e com a sua esposa. Mas, por favor, mantenha a sua mente e o seu coração abertos ao que Deus pensa e não o que a cultura pensa. Porque quando um dos dois começa a ouvir mais a cultura do que a Deus, o casamento começa a ir para o abismo. Quando um dos dois começa a se convencer de que a verdade está na cultura e não na sabedoria de Deus, o casamento e a relação começam a enfrentar dificuldades. E prova disso é o que acontece no nosso país acerca do divórcio.
quando eu falo que a construção dessa aliança conjugal é um processo, a geração atual não gosta de processos. Que a geração atual é a geração fast food. A geração atual é a geração caixa eletrônico. A geração atual é a geração celular. Eu faço parte de uma geração que, quando eu saía de casa de manhã, eu às vezes ficava sem me comunicar com os meus pais o dia inteiro, ao menos que eu conseguisse achar um orelhão perto de onde eu estava. Não tinha celular no bolso. Se você, no meu tempo de adolescente e jovem, se você não tirasse dinheiro na sexta-feira à tarde, você ia passar um apuro, porque só tinha dinheiro segunda-feira depois das 10 horas da manhã. E a gente se virava, a gente sobrevivia. Agora, essa geração atual não sabe o que é isso. Essa geração atual quer tudo assim. Essa geração atual, quando você fala de que casamento é um processo através do qual você vai ter que aprender a viver os mais variados momentos, momentos de grande euforia, momentos de grande decepção, momentos de grande alegria, momentos de intensa frustração, essa geração pula fora. Olha a prova disso. Em 2011, o número de divórcios no Brasil aumentou 45,6% em relação ao ano anterior. A maior proporção desses divórcios, cerca de 20%, ocorreu entre casais com 5 a 9 anos de casados. A segunda maior proporção ocorreu entre casais de 1 a 4 anos de casado. Em outras palavras, os casais que mais se divorciam são os jovens casais. Por quê? Primeiro, porque eles são apressados. Segundo, porque eles não sabem lidar com frustração. Seus pais os pouparam das frustrações. E agora eles não sabem como lidar quando eles não têm o que eles querem e rápido. 40,9% dos casamentos no Brasil duram apenas 10 anos. E tem um outro dado interessante. 40,3% dos divorciados eram casais sem filhos. Porque isso já demonstra também uma outra coisa. A dificuldade de assumir uma relação na qual eu vou ter que me doar e não ter casamento. Porque quando você pensa em filho, aí você assinou o seu decreto de morte, no sentido de que agora você vai viver para o outro. E é uma geração que não está disposta a viver para o outro. Filhos, e a minha carreira profissional? Filhos, e a nossa viagem para a Europa? Filhos, e o nosso carro novo todo ano? Filhos, e o nosso sono durante a noite? Filhos, e a nossa agenda? Egocentrismo, individualismo, gente formatada na mente e no coração, não pelos valores e princípios do Criador, mas pela cultura contemporânea. Interessante. Pessoas que optam pelo divórcio, porque não sabem lidar com o processo, nem com frustração, na maioria das vezes elas dizem, eu tenho direito de ser feliz. Eu encontrei um material muito interessante dessa socióloga da Universidade de Chicago, e a gente pode criar um meio de disponibilizar para quem quiser isso. É um estudo de umas 30 páginas, você pode encontrar na internet, em PDF, o título desse estudo que ela faz, dessa pesquisa, se chama Does Divorce Make People Happy? O divórcio faz pessoas felizes? Se elas dizem que elas têm o direito de serem felizes, por isso elas se divorciam, o divórcio faz pessoas felizes? Você está sentado, os pés estão firmes, equilibrados. Resultado dessas pesquisas. O que ela fez? Deixa eu explicar. Ela primeiro avaliou, entrevistou, pesquisou casais ou pessoas que se diziam infelizes no casamento. 5 anos depois, ela entrevistou as mesmas pessoas. Resultado. Primeiro, pessoas que estavam infelizes no casamento e se divorciaram, 5 anos mais tarde, não se encontravam mais felizes do que aquelas que permaneceram casadas. O senso de felicidade não era maior. Não era maior.
Segundo, comparadas com as que permaneceram casadas, não houve diminuição nos sintomas de depressão ou aumento da autoestima e senso de autorrealização entre os divorciados. Porque esse casamento está acabando com a minha autoestima. Eu ando deprimido. Pastor, como eu posso me manter nesse casamento se esse casamento tem me feito uma pessoa deprimida? 5 anos depois, pessoas que se divorciaram, elas eram tão deprimidas ou tinham tantos problemas com a autoestima quanto aquelas que permaneceram casadas. Terceiro, e aqui começa a elucidar algumas coisas. A grande maioria dos divórcios, 74%, aconteceram entre pessoas que afirmavam terem sido previamente felizes no casamento. Ou seja, aquelas pessoas entrevistadas aqui, quando se perguntavam, mas 5 anos antes você era feliz? Não, nós éramos felizes. Ali ela estava infeliz. 5 anos antes, ela se considerava feliz. Quarto, casamentos infelizes eram menos comuns do que cônjuges infelizes. Presta atenção nesse negócio. Casamentos infelizes eram menos comuns do que cônjuges infelizes. 75% dos cônjuges infelizes eram casados com alguém que se considerava feliz. O problema é o casamento ou é o indivíduo? Sabe o que essa conclusão me explica? Por que a taxa de divórcio entre aqueles recasados é o dobro do que aqueles casados pela primeira vez? Porque a pessoa muitas vezes sai de uma relação achando que o problema é a relação. Mas na maioria das vezes o problema é ela mesma. E ela leva para a nova relação o mesmo problema, é só uma questão de tempo. Muitas vezes a insatisfação tem a ver com você. Algo que você tem que abrir o coração e a mente para tratar. O casamento está desafiando você a crescer, a amadurecer, a amar, e você está resistindo e entrando em processo depressivo, de infelicidade. Mas não necessariamente sair dessa relação e entrar em outra vai mudar isso. Enquanto você não se abrir para lidar com essas coisas. E a última coisa, que é difícil de dormir com ela. 2/3 das pessoas que se consideravam infelizes no casamento, mas evitaram o divórcio, 5 anos depois estavam felizes em seus casamentos. Entendeu isso? Pessoas que aqui diziam, não tem mais jeito, eu sou infeliz. E perseverou, persistiu na relação. 5 anos depois, não, pastor, olha, a gente está muito bem. A gente está vivendo um momento, eu nunca imaginei que a gente fosse viver esse momento. Como pastor, a gente vê as duas coisas ao longo da vida. Como é difícil as pessoas perceberem que às vezes um momento de crise, ele é circunstancial, e tomar decisões baseadas em sentimentos é a maior burrice que a gente pode fazer na vida. Deixa eu terminar com o último ponto. Quando Paulo faz menção do mesmo texto de Gênesis 2, Paulo faz menção acrescentando um outro elemento, dizendo, portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. E eu quero terminar falando da manutenção da aliança conjugal. Pelo seguinte, quando a gente fala de aliança conjugal,
Quando a gente fala que a aliança conjugal é uma instituição de Deus para as nossas vidas, que a aliança conjugal é um projeto de Deus para toda a vida, para todo sempre, que a gente tem que perseverar, que a gente tem que enfrentar as lutas, que em momentos de frustração a gente não pode pular fora do barco, não. A gente tem que se abrir para se tratar na mente, no coração, ouvir Deus, buscar renovação, conversar, superar. Existe um perigo entre casais cristãos. Esse princípio de aliança conjugal gera em muitos casais cristãos uma perigosa acomodação. É isso aí, pastor. Ainda bem que o senhor está falando do meu marido, que o casamento é para sempre. Pastor, eu gostei. Valeu, pastor. Fala mais isso. Ele precisa ouvir esse negócio, que ele precisa lidar com as frustrações dele. Só que quando eles se casaram, ela se cuidava, ela era bonitinha, ela cuidava do corpinho. Hoje ela acha que ele tem que aceitá-la do jeito que ela se tornou. E eu não estou falando de pessoas que têm algumas dificuldades físicas, eu estou falando de gente que relaxa, gente que se acomoda, gente que para de investir na relação. O mesmo homem, quando namorava, ele gostava de impressionar, levava ela para bons restaurantes, pagava a conta. Hoje o cara de pau está insinuando que se ela tiver um aumento, ele está pensando em reduzir umas horas de trabalho durante a semana. O apóstolo Paulo diz para os homens: amem suas mulheres como a si mesmo, e antes ele disse: ame como Cristo ama a igreja. Em outras palavras, homens precisam amar suas esposas constantemente de forma concreta. E aqui, desculpa, mais uma vez, eu disse que eu não estou muito romântico, mas esse negócio de falar que amar sua esposa é trazer flor para ela, ok, legal, mas não é só. Isso é romantismo de Hollywood e meio... Você quer amar sua esposa? Cuide dela. Você quer amar sua esposa? Dê segurança a ela. Você quer amar sua esposa? Saia de casa, tenha suor no rosto, trabalhe e volte para casa e diga para ela: querida, você trabalhar é uma opção. É uma opção. Eu cuido de você, em amor. E a mulher não precisa ter medo de ficar refém desse homem, porque esse homem a ama como Cristo ama a igreja. Mulheres, honrem seus maridos. Essa é uma coisa que a gente fala já há anos aqui na comunidade. Às vezes mulheres não percebem que os seus maridos não são mulheres. E deem graças a Deus por isso. Ok? Às vezes mulheres querem transformar os seus maridos em mulheres. Elas querem que seus maridos sejam tão sensíveis quanto elas. Que gostem de flores, que cozinhem, nada contra quem cozinha, ok? Que cozinhem todo dia, que cuidem da casa, que sejam delicados. Esse negócio está começando a ficar perigoso, mulher. Você não vai gostar do resultado final, para com isso. Demanda do seu homem que ele seja homem e te ame como Cristo amou a igreja, a ponto de entrar na história e morrer por ela. É assim que homens amam suas esposas. Mulheres honram seus maridos. O que homens precisam é de respeito. O que homens precisam é de realmente se sentirem admirados pelas suas esposas. Eu digo naquele livro, Feito para Durar, que o livro de Provérbios apresenta dois tipos de mulheres. Uma que é coroa para o marido. O outro tipo que é câncer nos ossos. E há 5 anos atrás eu disse e repito, é tão fácil olhar para um homem e perceber se a mulher dele é coroa na sua cabeça, honra, ou se é câncer nos seus ossos. Existem mulheres que detonam seus maridos, não cuidam dos seus maridos, não honram seus maridos,
no que falam em público, não honram seus maridos no comportamento social, nem muito menos nas redes sociais, que tem se tornado um problema seríssimo pastoral. Nós não podemos nos acomodar com a ideia de que a aliança conjugal é projeto de Deus, é perene, tem que perseverar. Tem que perseverar, mas tem que fazer a manutenção. Cada um tem que se sentir responsável pela manutenção da aliança conjugal. Porque o que esse sujeito que escreveu o livro Amar e Respeito, Dr. Emerson Eggerichs, a tradução livre, rico em ovos, né? Dr. Emerson, rico em ovos. Ele diz, ele fala do ciclo insano, O que é o ciclo insano? Quando mulheres não se sentem amadas, elas não cuidam, não respeitam seus maridos. Só que quando maridos não se sentem cuidados e respeitados e admirados pelas suas esposas, eles não amam suas esposas. E as esposas mal amadas honram ainda menos os seus maridos. E maridos menos honrados amam menos ainda suas esposas, e se forma o ciclo insano. E o Dr. Emerson Eggerichs diz: um dos dois tem que romper esse ciclo e resgatar o equilíbrio responsável na relação. Mulheres precisam ser amadas, cuidadas, protegidas, precisam ter segurança de homens. Homens precisam ser admirados, honrados, respeitados pelos olhos daquela pessoa que ele ama, a mulher. Assim, encerro com 3 verbos. 3 verbos a serem conjugados. Primeiro, reconsiderar. Segundo, perseverar. Terceiro, agir. Reconsiderar. Jovens casais, precisamos reconsiderar o propósito do casamento. O problema não é o casamento, o problema é a finalidade que a nossa cultura atribuiu ao casamento. Perseverar em meio às crises e oscilações. Perseverar em meio às frustrações. Perseverar em meio às adversidades. E agir. Agir na direção do amor ao outro, da honra ao outro. Que o conceito da aliança conjugal não nos torne casais sem prazer na própria relação. Muito pelo contrário, que o conceito da aliança conjugal nos mova um na direção do outro, mulheres honrando seus maridos, cuidando deles, maridos amando e se dedicando ao cuidado de suas esposas, e ambos crescendo rumo à maturidade. Que Deus tenha misericórdia, derrame sobre nós graça e nos abençoe. I'm sorry. I'm sorry too. The purpose of marriage isn't to make us happy. It's to make us holy, as we become more like Him. I promise to love, honor, and respect you as you become more like Him. And I promise to love, cherish, and protect you as you grow to become more like Him. Like Him. Just like Him. It's not going to be easy. No, it's not going to be easy, but it is good. And anything that good is always worth fighting for.